Vamos com o nosso Giro Entrevista desta quinta-feira. Temos o prazer de receber em nossos estúdios a médica dermatologista, a doutora Ana Lúcia Beltrame, para falarmos de um assunto que, olha, eu não sei se é impressão minha ou se o algoritmo das redes sociais tem me sugerido muito. Pode ser uma indireta, né? Já que as entradas do Tarcísio Meira começam a aparecer. Enfim, calvície é o assunto de hoje no programa. Mitos e verdades. A todo momento, tratamentos, produtos, procedimentos que prometem curas milagrosas. O que há de verdade, o que há de mentira? Hoje, a especialista vem conversar conosco, respondendo as minhas e as suas dúvidas. Mande para cá também a pergunta sobre o assunto no nosso WhatsApp 99772-6104. Doutora, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Diego. Boa tarde, ouvintes aqui da 104. Para mim é um prazer estar aqui com vocês também. Prazer é todo nosso. Doutora, aqui esse mercado, né, cosmético, ele movimenta muito dinheiro e o Brasil me parece ser um dos países em que mais se investe também em procedimentos cosméticos, estéticos, etc. A gente está cansado de saber. Mas agora, em especial o tema calvície. Me parece que ele está no hype, né? A gente tem visto muitos influencers falando do assunto, divulgando procedimentos, implantes, tratamentos. É um momento em que a calvície ela ganha mais espaço ou é uma impressão equivocada da minha parte? Não, você tem razão, Diego. Realmente, a calvície hoje ela está em alta, porque tem se falado muito, não só assim dos tratamentos, até dos procedimentos que podem ser feitos, mas hoje a gente tem visto sim uma preocupação cada vez maior, tanto de homens quanto de mulheres, com a questão da calvície, com a questão de quedas de cabelo no geral. Então tem tido bastante procura sim, e a incidência de queda de cabelo ela é alta. Para você ter uma ideia, por exemplo, em homens chega a quase 80% algum grau de calvície. Sim. Em mulher fica em torno de 50%. Então é uma incidência bastante alta, sim. Na sua rotina de clínica, de consultório, tem aumentado a procura por homens e mulheres em busca de alguma solução para isso? E eu pergunto justamente porque o assunto está em voga, talvez num passado nem tão distante, as pessoas simplesmente se conformavam, né? Sobretudo os homens, porque já havia talvez o pai, o familiar, era uma herança, inclusive, já ser calvo. Hoje as pessoas buscam alternativas. Tem aumentado a procura no consultório por tratamentos? Como é que tem sido isso? Não, é verdade. A procura tem aumentado sim, e até nos últimos anos a gente tem visto isso, porque antes a aceitação era maior. Hoje não que as pessoas não aceitam, mas como existem também mais recursos, então as pessoas buscam esse tipo de ajuda, buscam o tratamento, e as respostas hoje também, os tratamentos são melhores, são mais eficazes, né? A calvície é inevitável, doutora, a depender de questões como hereditariedade, predisposição, quais são fatores externos de risco também que podem aumentar essa problemática, e para algumas pessoas é inevitável pensar na calvície? É que, na verdade, quando a gente fala calvície, Diego, a gente está falando na alopécia androgenética, quer dizer, alopécia é qualquer forma de queda de cabelo, mas a forma genética, que é a mais comum, e aí que o pessoal conhece por calvície, realmente, como ela tem uma incidência maior e ela tem o principal fator, como o próprio nome fala, é a questão da genética. Então, isso é pré-determinado, isso o gene está em famílias e a gente herda tanto por parte do pai quanto da mãe, porque muitos acham que, não, se meu pai é calvo, eu tenho tendência, né? Os homens acham, mas isso também esse gene pode ser transmitido pela linhagem materna também. E tem também outros fatores, por exemplo, fatores hormonais estão envolvidos. A mulher, por exemplo, na menopausa, ela tem uma maior chance também, que a gente não chama propriamente calvície, porque as manifestações são diferentes. No homem, a gente vê a formação de entradas, a formação daquela coroa no topo da cabeça. Já na mulher, o que acontece? Não uma calvície propriamente dita, a não ser os casos mais sérios, mas existe uma rarefação dos cabelos e isso piora depois da menopausa. Certo. Então, quer dizer, existe sim a predisposição genética, mas tem vários outros fatores envolvidos. E também, ao longo da vida, como a gente vai tendo surtos de quedas de cabelo, seja por estresse, seja por deficiência vitamínica, o próprio Covid também foi um novo fator para a queda de cabelo, então isso também acabou se acentuando mais. Doutora, quando a pessoa tem que estar atenta para sinais de queda de cabelo,
que não podem estar associados necessariamente a uma questão hereditária, genética, e quais outras causas comuns de queda de cabelo que não a questão genética? Tirando o componente genético, porque ele se manifesta na questão genética, ele pode se manifestar com 40, 50 anos, mas a gente vê casos bem mais novos. Por exemplo, eu já atendi pacientes que começaram a ter entradas a partir de 16, 18 anos, e bem cedo mesmo. E isso a gente intervém, e isso é sim relacionado à genética, mas existem, como você falou, outros fatores que estão relacionados. Por exemplo, infecções. O próprio Covid, como a gente viu, ainda é uma doença que está sendo muito estudada, mas ela gera uma inflamação nos órgãos do corpo e, em especial, na raiz do couro cabeludo, e por isso ela pode levar a uma queda importante. Sim. E fora o próprio Covid, deficiência de ferro, deficiência vitamínica, anemia pode levar à queda de cabelo. E uma causa muito frequente também é a questão do estresse. Isso tanto para homem quanto para mulher. O estresse, comprovadamente, também ele desregula o ciclo do cabelo e leva a um tipo de queda. Não propriamente a calvície, mas um eflúvio telógeno, que a gente chama, que são os fios que são para cair, eles começam a cair todos juntos e a queda passa a ser uma queda significativa, importante. No caso dos homens, que são mais afetados de maneira geral por esses problemas, doutora, doenças do couro cabeludo, que são mais comuns, que podem levar à queda de cabelo, quais são? Que tipo de tratamento é indicado, o que é mais qual a incidência maior na sua experiência de especialista? A gente vê que, por exemplo, o estresse ele pode levar à alopecia areata, que aí não é a queda generalizada, mas são quedas localizadas, que é o que a gente conhece por pelada, ficam falhas no cabelo. Sim. E isso tanto o homem quanto a mulher. Mas fora isso, por exemplo, em criança é muito comum a gente ver as tíneas, quer dizer, as micoses do couro cabeludo, que também causam uma queda de pelos ali localizada, só que com sinais inflamatórios, né? Então a criança tem coceira, ficam aqueles toquinhos de cabelo, tem descamação. Agora, existem outras doenças, Diego, que acometem o couro cabeludo. Uma muito frequente, principalmente nos homens, é a dermatite seborreica, a caspa. E nela existe uma inflamação do couro cabeludo, onde fica vermelho, a pessoa pode sentir coceira, existe uma descamação importante associada com a oleosidade. Normalmente, sozinha a dermatite seborreica ela não leva a calvície, mas quadros muito exacerbados, eles podem sim ajudar no processo de queda, caso ele já esteja ocorrendo. Doenças como essa, elas têm intervenção medicamentosa com pomadas, medicações via oral, há casos muito graves de inflamação e infecção que necessitem até de antibióticos. Como é que costuma ser a abordagem, doutora? Sim, muitas vezes a gente nós tratamos, porque aí fazemos uma avaliação individual e quando predominam as inflamações, como por exemplo no caso da dermatite seborreica, é sim necessário o uso de shampoos específicos com princípio ativo para tirar essa inflamação do couro cabeludo, assim como loções. Geralmente as loções ou aquosas ou alcoólicas, elas são mais específicas para as áreas de pelo, porque aí o efeito acaba sendo maior, mas muitas vezes até medicações orais também são necessárias para que haja uma desinflamação, para que melhore essa inflamação do couro cabeludo. Perfeito. Para você que está chegando agora, nossa convidada ao vivo nesta edição do Giro é a médica dermatologista, doutora Ana Lúcia Beltrame. Estamos falando sobre calvície para homens e para mulheres, né? Qualquer dúvida, pode mandar para cá no WhatsApp 997726104. Doutora, saindo desse campo de doenças que podem levar à queda de cabelo, a questão do estresse também, que pode ser um fator que leve eventualmente à queda de cabelo, indo para o campo dessa calvície genética, hereditária. E, nesse caso, os homens são os mais afetados, ou não? Sim. 80% vai ter alguma queda, né? Algum nível de manifestação da calvície, né? Que pode ser desde a entrada, Diego, até a formação da coroa no topo da cabeça, assim como a queda praticamente de todos os fios do topo da cabeça, que seria um grau maior, né? Que aí é a calvície mesmo, a pessoa fica careca, como costumam dizer, Há um padrão de queda
do cabelo? Começa geralmente pelas têmporas, ou dependendo da pessoa, começa pelo topo? Há um padrão de queda de cabelo ou isso varia de pessoa para pessoa? Não, existe um padrão e geralmente o que se forma primeiro são as entradas. Sim. Então, na região temporal, quer dizer, a linha de implantação do cabelo, ela vai começando a ficar para trás. Então, formam entradas mesmo. Vai aumentando a testa. Sim, cada vez vai crescendo mais, né? Os pacientes falam. E aí, fora isso, o que a gente percebe? Além da formação de entradas, além da formação dessa coroa, a gente percebe um afinamento dos fios, porque essa ordem genética, através da testosterona, de uma questão hormonal, o fio recebe uma ordem para ele afinar, então ele vai afinando, vai atrofiando até que ele sofre a queda. A raiz ainda está preservada, então por isso que existem fases que a gente intervir para que se tenha um tratamento efetivo. Mas com o tempo a própria raiz pode atrofiar e aí o cabelo não nascer mais. E em homem é interessante porque a gente não percebe, quando o cabelo é curto, a gente não percebe muito a queda. Sim. Eles percebem assim a formação das entradas, mas eles geralmente não reclamam que o cabelo está caindo, diferente da mulher, que a queixa sim aí é a queda. Porque geralmente são cabelos mais longos, mas eles percebem também o afinamento do cabelo e falam, o meu couro cabeludo está aparecendo, ele está mais visível. Sim, perfeito. A gente tem visto muito na internet anúncios, inclusive por influencer, de um produto à base de mixodil. Isso virou quase que um lugar comum em propagandas de vídeos do YouTube, canais da internet. Do que se trata esse medicamento, que é vendido por alguns quase como uma solução milagrosa, se é algo útil para qualquer tipo de calvície. E é bom até esclarecer as pessoas, porque quando um produto desse medicamentoso cai assim na discussão popular, sem que as pessoas saibam, né, se tem algum risco envolvido, quem é que pode indicar um produto como esse, qual é a do mixodil, doutora? Na verdade, essa substância, o minoxidil... Minoxidil, perdão. Minoxidil, ele é usado há muito tempo. A gente sempre usou tópico, porque ele estimula, assim, o crescimento de pelos. Lógico que para determinados casos, porque o que ele faz? Ele dilata os vasinhos da raiz do pelo. Então, esse pelo acaba sendo mais nutrido, mas ele, essencialmente, foi usado antigamente como uma medicação para pressão alta. Por isso que ele deve ser usado sempre com supervisão, com orientação médica, porque sim, pode ter seus efeitos colaterais. E durante muito tempo a gente usou ele na forma tópica, tanto para homem, para mulher, aí lógico, às vezes varia a concentração, e de um tempo para cá ele existe na apresentação oral também, e que está sendo bem efetivo no tratamento da calvície. Lógico que associado a outros medicamentos, às vezes a bloqueadores hormonais, mas de ação local no couro cabeludo, não sistêmico, mas que ajudam também no tratamento. Mas ele é uma boa medicação, só que deve ser usada com critério, porque ele é considerado um medicamento mesmo. Doutora, a senhora falou sobre as etapas desse processo de calvície. Falando primeiro para homens e depois no caso das mulheres. Quais são essas etapas e em que momento ainda é possível fazer algum tipo de tratamento ou para estancar, né, o processo de queda ou mesmo para reverter e o cabelo voltar a crescer? Em que momento, até qual fase é possível, através de um profissional, com uso de terapias, conseguir reverter ou diminuir o problema? É muito importante que a pessoa se atente a isso, porque muitos acham, tem casos na família, mas a partir do momento que a pessoa detectou e que aquilo está incomodando ele, a gente sempre intervém e inicia o tratamento, porque ele é um processo e ele tende sempre a evoluir. Então, vai acontecendo a formação de entradas, a queda de alguns pelos, mas principalmente o afinamento. Se a gente detecta isso na consulta e a pessoa está interessada em tratar, a gente sempre entra com o tratamento. Desde tratamento tópico, muitas vezes tratamento oral, até bloqueadores. Hoje em dia existe a finasterida, a dutasterida, que são substâncias que vão bloquear a ação do hormônio nos receptores do couro cabeludo. Sim. Para tentar bloquear esse processo de afinamento, porque o fio ele regride, ele volta a se tornar um fio mais grosso, adulto e maduro, porque ele está num processo de afinamento e de atrofia. Mas fora isso, hoje em dia a gente faz até algumas aplicações nesse processo, dependendo do grau que está. Antes a gente fazia mais até a mesoterapia, que seriam injeções de medicamento no couro cabeludo, mas hoje existe um processo mais moderno que chama MMP, que é a
a microinfusão de medicamento na pele, que isso é feito com um aparelho específico, e essas medicações, até o próprio minoxidil, mas complexos vitamínicos, fatores de crescimento capilar, eles podem ser injetados no couro cabeludo e vão agir por embebição nos folículos, quer dizer, Sim. nas raízes dos pelos. Para quê? Para tentar bloquear esse processo. Nós usamos também até laser no couro cabeludo, como a LED terapia, que ele vai ajudar também na vasodilatação, na nutrição e no crescimento, no fortalecimento desses fios. Agora, Diego, quando o processo evoluiu muito, houve muita atrofia, houve Sim. perda realmente da raiz, aí a gente tem que partir para um tratamento um pouco mais definitivo, que aí seria o implante ou o transplante capilar. Quando já houve perda da raiz, é como uma árvore. Se a raiz secou, aí você não consegue mais, não tem mais como resgatar essa árvore, né? Perfeito. Isso vale tanto para homens como mulheres. Sim, Todo esse passo a passo e os tipos de abordagem vale para homens ou mulheres. Uma pergunta, doutora. Aqueles casos precoces de queda de cabelo, também associados muitas vezes a casos precoces de cabelo branco. Tem alguma correlação ou não? A gente tem pessoas muito jovens já com cabelo branco. Necessariamente tem ligação com uma calvície também precoce ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, na verdade, assim, às vezes podem acontecer juntos, mas ainda é coincidência, não tem nada cientificamente comprovado que eles andem juntos, porque isso depende muito da genética. Tem gente que tem a genética para ter calvície precoce, certo, e algumas são bem precoces mesmo, e tem gente que tem a tendência a ter o cabelo branco precocemente. Enquanto outras pessoas, às vezes com 45, 50 anos, quase não tem cabelo branco, mas aí é pela questão da sorte mesmo, da genética. É isso. Sobre implantes e transplante, qual a diferença desses procedimentos? Pelo que eu já li a respeito, no passado era algo muito mais invasivo, era algo que eu nem sei qual era a taxa de sucesso após alguns meses e anos. Hoje me parece que a coisa evoluiu bastante, né? Fala um pouquinho dessas técnicas pra gente, doutor. Sim, hoje a questão do transplante capilar evoluiu muito, tanto que até os próprios profissionais, existem dermatologistas, cirurgiões plásticos, que eles são especialistas só em transplante capilar. Sim. Porque existia uma técnica mais antiga, onde a gente tirava uma faixa de pele do couro cabeludo, principalmente aqui da nuca, mais acima da nuca, da região occipital, e ali eram separadas todas as raízes dos cabelinhos. Então isso era um processo manual, demorado, e a pessoa ficava também com uma cicatriz muito grande, onde ali não nascia pelo. E esses fios, eles saíam ali da região posterior para virem a serem implantados aqui nas entradas, no topo da cabeça. Mas ainda o aspecto, nessa técnica mais antiga, era um aspecto mais artificial. Sim. Mas hoje não, a técnica evoluiu muito, tanto que hoje existe uma técnica que chama FUI, que é feito a extração do folículo piloso individualmente. Então é como se são vários pezinhos de alface, é como você vai tirando um por um. Então você vai tirando aquela raizinha do folículo piloso, sem ter corte, é como se fosse um saca-rolha. Ele tira aquela raizinha e aí ele é implantado nas áreas que precisam receber, né? Nas áreas receptoras, como da entrada, do topo da cabeça. E o resultado fica muito mais natural. Então, hoje ele está muito mais acessível, porque antigamente também... não que hoje seja uma técnica barata, mas pelo menos o custo também ficou mais acessível. E realizável no Brasil, porque antigamente eram muitos procedimentos fora do país apenas. Faz-se tudo hoje aqui, tem profissionais para fazer isso. Sim, e hoje o Brasil conta com profissionais assim, de ponta de linha, que assim dão aulas até internacionais, porque a técnica que é realizada aqui no Brasil é muito boa, com uma chance de sucesso muito grande e um resultado bem natural. É lógico que mesmo quando a pessoa faz o implante, ela pensa, não, agora estou com o cabelo, eu não preciso fazer mais nada. Não, existem cuidados mesmo no pós-transplante que devem ser seguidos, e são cabelos que precisam de tratamento. Então, às vezes, é necessário que se faça mesmo aplicações pós o implante e que se mantenham até algumas medicações para que esses cabelos se conservem ali na área que recebeu, né? Perfeito. Uma dúvida que eu fiquei, a diferença de implante para o transplante. O novo cabelo que vai ser implementado, ele é da própria pessoa, de alguma outra área, ou é
Um transplante de um terceiro, como é que é? Não, ele geralmente é da própria pessoa. E a gente usa do próprio couro cabeludo para manter as características originais. Deixa eu perguntar, a pergunta absolutamente de alguém que não entende nada do assunto. O sujeito sempre teve um cabelo com um perfil X. Já que eu vou fazer um implante mesmo, eu posso colocar um cabelo diferente? Não é assim que funciona também, né? Sim, a gente agora eu quero cabelos cacheados, vou lá e escolho. Não é assim que funciona. Sim, talvez um dia se chegue nisso, mas por enquanto não. Por enquanto a técnica, mas pelo menos a gente mantém o perfil original. Então, quem doa é a própria pessoa. E aí a gente usa do próprio couro cabeludo dele mesmo. Há contraindicação desse tipo de técnica para algum estágio da calvície, ele já não é mais indicado, ou a depender da pessoa por algum problema também não é indicado. Há contraindicações para essa técnica? Na verdade, se for uma alopécia androgenética e a pessoa tem boas condições de saúde, um estado geral bom, geralmente não tem problema. A questão é quando existe uma alopécia cicatricial, que aí a causa da alopécia ou da calvície ou de áreas de falha no couro cabeludo é outra, porque existem muitas causas e existem causas autoimunes, onde as alopécias elas são cicatriciais, então quer dizer, não é um couro cabeludo normal, ele é uma cicatriz, por exemplo, um paciente que tem lúpus, se você fizer algum tipo de procedimento, também você pode ativar a doença, ela pode ser reativada, então nesses casos a indicação já fica mais restrita. Aliás, eu vou começar a abrir para algumas manifestações, perguntas da audiência sobre o tema calvície, assunto desta quinta-feira com a nossa convidada, a doutora Ana Lúcia Beltrame. A Marcinha, por exemplo, pergunta se mulheres e homens, mas principalmente mulheres que realizam constantes procedimentos químicos no cabelo, têm mais chance de perda capilar, de terem calvície. Ela pergunta sobre isso aí. Produtos químicos no cabelo aumentam o risco de queda? Na verdade, depende muito a química, lógico que ela é uma agressão para o cabelo, porque é um produto químico, muitas vezes a escama do cabelo ela é aberta, então ele fica mais fragilizado, então é necessário que seja um cabelo que seja hidratado, que tenha uma série de cuidados. E se você usar um produto de boa procedência, de qualidade, porque mesmo até em questão dos alisamentos, né, que segue toda uma norma estabelecida pela Anvisa, se ele for usado na quantidade certa, geralmente não traz malefícios, mas se utilizado na quantidade inadequada ou se forem processos químicos muito frequentes, isso pode sim levar a desencadear queda. Não necessariamente a calvície, mas a gente tem que lembrar que quedas repetidas podem gerar a calvície. Levar a calvície. Tem mais manifestações, mais perguntas aqui no nosso WhatsApp, 997726104. A Késia Faustino pergunta sobre seborreia. Se esse tipo de problema pode levar à queda de cabelo, doutora? Normalmente, a seborreia, ela não leva diretamente à queda, mas ela pode agravar uma queda existente. Às vezes, a queda foi desencadeada por outro mecanismo, por estresse. Só que se a seborreia intensa, se ela não for tratada, ela vai acentuar, ela vai aumentar a queda do cabelo. Então, é muito importante tratar, porque isso está relacionado à oleosidade e você acaba tendo o acúmulo de resíduos, da próprio sebo no couro cabeludo. Então é importante a limpeza constante, sim, do couro cabeludo. E lembrar que as pessoas, mesmo fazendo a higienização, tudo, não deve dormir com o cabelo molhado, porque isso também pode levar ao enfraquecimento capilar. Uma ouvinte nossa já está aproveitando também a sua presença para fazer uma pergunta sobre pé, mão e boca. Ela questiona se pé, mão e boca em criança pode acontecer em adulto, que tem contato direto com a criança. Contato direto com a criança com lesão, né? Porém de forma leve. Obrigado, vocês são ótimos profissionais, a doutora é excelente. A Isa está perguntando sobre pé, mão e boca. Se pode também acontecer em adultos. Sim, a doença de mão, pé e boca, ela é muito característica de crianças, porque ela é causada por um vírus, e isso é transmissível. Às vezes a gente tem surtos, por exemplo, em escolinhas, em salas de aula. Pode pegar em adulto? Pode, mas é raro, porque ele se adapta muito melhor à mucosa infantil. Então, lógico que quem está cuidando de uma criança que tenha, geralmente é um quadro passageiro, ele não compromete tanto o estado geral, mas fica, dependendo do número de lesões na boquinha, na mucosa, é mais difícil para a criança se alimentar. Então, leva alguns dias para recuperação. Se você tomando todos os contatos, os cuidados de higiene, a transmissão é bem baixa para o adulto.
Mais um comentário, pergunta aqui no nosso WhatsApp 997726104. Aqui é um relato de um grande amigo nosso, jornalista, alô Felipe Ferreira, grande abraço. Fui paciente da doutora Ana aos 18 anos, quando notei o início da perda de cabelo por motivo genético. Fiz todos os exames, PSA, etc. Comecei a tomar finasterida, 1 miligrama por indicação. Hoje tenho 38 anos e todo o meu cabelo permanece aqui, e sem os temidos efeitos colaterais. Agradeço a ela por isso, abraços. Felipe Ferreira está lá em Piracicaba, acompanha a nossa programação. Observação, tomo remédio diariamente em todo esse período. Gostaria de saber se o uso prolongado do medicamento requer algum cuidado e monitoramento. Abraço aí para o grande Felipe em Piracicaba. Oi, Felipe, é um prazer saber que você está aqui acompanhando, está aqui com a gente. Eu falo, olha, depois de tantos anos, né, eu falo que isso para a gente é o melhor pagamento que tem. E você vê que como o tratamento dá resultado se iniciado de maneira precoce. Então, 18 anos. Né? Sim, e você vê, olha, e quantos anos, e ele, pelo que está contando, está bem, está com os fios. E é muito importante, porque em relação à finasterida, como ela age? Ela bloqueia a ação do hormônio, da testosterona, nos receptores do couro cabeludo. Ela é uma medicação padrão ouro ainda hoje para calvície, lógico que dependendo de cada caso, só que a gente ainda não tem por quanto tempo usar. Eu falo para os pacientes, enquanto quiser ter o cabelo, né? Então, muito é importante, ele é jovem ainda, caso a pessoa não sinta nada, o importante é, de tempos em tempos, a pessoa fazer um check-up. A dose que a gente usa é uma dose pequena para ela fazer o efeito que ela tem no couro cabeludo, então não costuma trazer maiores prejuízos. Mas é importante que a pessoa faça um check-up com exames de sangue, tudo, só para saber se o funcionamento hepático, renal vai bem. Mas geralmente não costuma ter comprometimento, não. Um abraço para o Felipe aí em Piracicaba. Doutora, uma outra questão sobre a hereditariedade. Eu já ouvi que quando os casos de calvície são mais comuns na família da mãe, a chance, sobretudo se for um homem, de desenvolver isso ao longo da vida é maior do que se for, por exemplo, o pai dele. Então, o pai da mãe, o avô materno era calvo. Talvez a questão genética predomine mais do que se fosse ou o avô paterno ou o próprio pai calvo. Há base científica para isso? Quais são as maiores predominâncias genéticas em termos de hereditariedade para a calvície? Na verdade, Diego, não tem se é, por exemplo, do lado da mãe ou do pai. Na verdade, depende da penetrância desse gene, que a gente chama. Quer dizer, o quanto ele se expressa, o quanto ele determina essa calvície. Os dados que tem conseguem relacionar que quanto mais precoce ela começar, ela tende a ser pior. Entendi. Então, por isso que é importante o início também do tratamento precoce. Calvícies mais tardias, elas tendem a ser mais leves. Mas a gente predizer se ela vai ser maior ou menor, isso cientificamente ainda não tem como. Uma orientação, doutora, para quem está nos ouvindo agora, começa a ter uma queda de cabelo, há na família um traço bastante acentuado de calvície, etc. E para aqueles que já eventualmente perderam praticamente todo o cabelo, ainda dá tempo, tanto aquele que está começando a apresentar os sinais, como para quem já perdeu praticamente todo o cabelo. Quais as orientações da profissional? Eu brinco com os pacientes, mas eu falo, se é uma coisa que está incomodando, procure, porque hoje em dia tem recurso e tem tratamento, desde o tópico, do oral, da aplicação, o último caso, o transplante, a gente encaminha, orienta certinho. Mas eu acho que se a pessoa se sente incomodada com isso, é muito importante que ela procure. Eu falo que qualquer que seja o grau, eu particularmente sempre trato, porque eu acho que cada um sabe o incômodo, aquilo que gera para si. Se me incomodar, ótimo também, né? Sim, e aí para a pessoa, se ela tá bem assim, não tem problema nenhum. Mas eu acho que qualquer grau, e eu falo, todo fio de cabelo, ele é muito importante, a gente tenta segurar ao máximo eles. Então, eu acho muito importante, sim, realizar qualquer que seja o grau que a pessoa esteja apresentando, mas que ela procure e que para a gente saber, inclusive assim, através dos exames que a gente faz, para saber se não tem nada mais grave que está levando a essa aparentemente queda. É importante eliminar outras possíveis causas, é isso? Exatamente, porque muitas vezes você faz diagnóstico de anemia, de alteração da tireoide, sabe? E que vai ter repercussão, vai ter outros sintomas, e muitas vezes a gente acaba diagnosticando também pela queda de cabelo. Por isso que é muito importante que um profissional avalie cada caso. Sem dúvida. A Alexandra Souza, ela pede uma indicação de um shampoo bom que acabe com a caspa.
Tá por problemas com caspa aí. Na verdade, infelizmente, acabar com a caspa não tem jeito, não acaba. Mas, porque isso tem a ver com oleosidade. Por exemplo, no verão, tanto a pele quanto o couro cabeludo produz mais oleosidade. Sim. Então, existem, hoje em dia, os shampoos que são à base de antifúngicos, como cetoconazol, ciclopiroxolamina, mas todos aqueles que limpem bem o couro cabeludo e que tenham algum princípio ativo, eles vão conseguir ajudar a melhorar essa seborreica. Lógico que é muito importante também não abusar de secadores e chapinhas, porque o aumento da temperatura também pode aumentar a oleosidade. E o banho quente, porque agora ainda está mais quente, as pessoas conseguem tomar um banho mais morno, mas o ideal para cabelo, para pele, é que a água seja morna. Morna até mais para fria do que para quente. Por quê? Água quente é inimiga da pele. Sim, porque você tira a oleosidade, só que você tem um efeito rebote. E isso acontece no couro cabeludo também. Por isso que é importante que a água usada no cabelo seja morna. E que a pessoa também não durma com o cabelo molhado, porque isso também aumenta tanto a seborreia, a oleosidade, quanto a dermatite seborreica, que é a descamação do couro cabeludo. Doutora Ana, pessoas que têm predisposição genética para calvície, elas podem adotar medidas ou tratamentos ou hábitos antes do primeiro sinal que podem retardar o início da calvície? E aí a gente fala aqui de os medicamentos, cosméticos, os homens, por exemplo, costumam ter uma tendência a maior oleosidade, né, do couro cabeludo. Uhum. Já desde sempre tentar buscar um tratamento preventivo. Aí o básico também, a alimentação, o que envolve, né, o organismo como um todo. Dicas, sobretudo para quem já percebe essa predisposição familiar ao problema, antes dos primeiros sinais. Sim, é isso que eu acho muito importante, Diego, porque a gente tem que observar e tentar levar um estilo de vida mais saudável. Sim. Lógico que a gente sabe que hoje é corrido para as pessoas, mas a alimentação, ela deve ser rica em frutas, verduras, a pessoa precisa ter um aporte de proteínas, porque o cabelo, ele basicamente é queratina. Queratina é uma proteína. Sim. Produzida pela pele, pelo folículo piloso. Então, quer dizer, você precisa ter um bom substrato, senão você não produz uma boa proteína na pele e no cabelo. Então, ter uma alimentação saudável, ingerir uma boa quantidade de líquido, o corpo precisa estar sempre bem hidratado. E, lógico, praticar uma atividade física, evitar fatores como fumo, sedentarismo, porque isso também aumenta a questão do estresse. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer para melhorar o estresse, você também vai estar melhorando a questão da queda de cabelo. Isso são fatores todos que estão relacionados. Então, quanto melhor a qualidade de vida, maior a chance de você preservar seus cabelos. Lógico, aí fazer um check-up geralmente anual, via de regra, porque para que não seja detectado se existe alguma alteração, né, como eu falei, alguma anemia, alguma alteração da tireoide, ou do próprio estoque de ferro também está relacionado, carência de alguma vitamina, como vitamina D. Quer dizer, todos esses são fatores que podem levar ao aumento da queda. E lógico, se a pessoa já também tiver fator genético, isso funciona como uma prevenção, pelo menos vai amenizar o quadro, porque senão, juntando vários fatores, que é o que geralmente a gente vê, além do fator genético, mas fator hormonal, alguma outra alteração, estresse, a queda acaba sendo muito importante. E aí o processo acaba sendo muito mais rápido da calvície. Soluções caseiras, tônicos capilares, situações vendidas como miraculosas, né? A senhora já se deparou muito com casos assim de pessoas que tentaram de tudo. Mas o que você tentou de tudo? Aí diversas situações aí, até buscar de fato um profissional, e se isso pode trazer algum risco, né? Sim, a gente... Soluções caseiras aí que prometem talvez amenizar o problema, que podem trazer mais risco, na verdade. Sim, muitos do que a gente vê realmente é mais malefício do que benefício, porque existem muitas coisas que o pessoal faz, ouve falar, o vizinho falou que é bom, mas na verdade eles não têm comprovação, e pode até colocar em risco? Pode, porque pode levar à formação de uma alergia, à formação de uma dermatite no couro cabeludo. O fio, ele também pode enfraquecer, porque dependendo do produto utilizado,
você pode ter, na verdade, mais complicações. Então, essas soluções caseiras, na verdade, elas não funcionam. Não tem uma que você fala, não, isso é bom, exceto a questão da hidratação do cabelo. Aí sim, com produtos específicos, muita gente usa até produtos naturais como a babosa, só que a gente sempre lembra, nunca hidratar a raiz. Essa hidratação é mais direcionada do meio do cabelo para as pontas, porque o excesso de hidratação na raiz também pode prejudicar o fio. Para quem não tem um histórico familiar, doutora, de calvície, mas se preocupa e não quer, com o passar dos anos, perder os cabelos, buscar um dermatologista, um especialista, desde já, também é importante, já para cuidar preventivamente, além dos cuidados com a sua rotina, alimentação, a saúde, o bem-estar, mas já tem um acompanhamento preventivo também como especialista? É uma indicação importante? Eu acredito que sim, viu, Diego? Porque aí a gente orienta como a pessoa vai manter a saúde dos cabelos. Sim. Porque para a gente, assim como a saúde da pele, a saúde do organismo como um todo, mas a saúde dos cabelos é muito importante, porque senão você vê que ele acaba ficando opaco, sem vida, e às vezes a pessoa ela está até tentando cuidar, mas não da maneira mais adequada, mais correta. Então, isso a gente orienta desde a questão até de higienização, como a questão da lavagem, o atrito dos fios e a melhor forma para aquela pessoa de poder manter esses fios saudáveis. De maneira genérica, homens e mulheres, hábitos para lavar, higienizar a cabeleira. Homem costuma lavar todo dia, geralmente tem um cabelo mais curto. Mulher depende da situação. Qual é a recomendação dermatológica em termos de lavagem e higienização capilar, tanto para homens como mulheres? O fato de lavar todo dia não tem problema algum. Tá. A questão é que homem acaba sendo mais prático e gosta muito de lavar, por exemplo, com sabonete. Mas os shampoos... Sabão de coco, sabão de pedra, o que tiver ali, o que tiver passa, pela frente, né? Mas o mais adequado é que se usem shampoos, porque são formulações específicas para a limpeza do couro cabeludo. Sim. O que o shampoo vai fazer é limpar o couro cabeludo. Então, tirar resíduo, tirar células mortas, tirar oleosidade. A função dele é essa. E o condicionador, ele vai amaciar os fios. É claro que homem com cabelo muito curto, aí não tem a necessidade de usar o condicionador. Sim. Ou pode usar 2 em 1. Mas, geralmente, para quem tem cabelo um pouco mais longo, seja homem ou mulher, aí é indicado também o condicionamento dos fios. Para quê? Para que ele tenha brilho, para que ele tenha movimento, balanço e maciez. No caso das mulheres, lavar todo dia também, não tem problema? A não ser que ela consiga secar direitinho, como é que é? A única questão é essa, é importante que o couro cabeludo fique seco, e tem mulheres que têm uma densidade capilar, quer dizer, tem muito cabelo, tem muito fio de cabelo, então aí, se o couro cabeludo não secar, é melhor que ela não lave aquele dia, aí pode ser na frequência dia sim, dia não, mas desde que o couro cabeludo seque, e aí a preferência é que seque, porque como a gente vive num lugar quente e tudo, a preferência é que seque naturalmente, mas, não, só consegui lavar um pouco mais tarde, é melhor que seque o cabelo mesmo com secador do que durma com ele molhado. Chegou uma pergunta aqui, doutora, homens que usam boné ou chapéu desde muito jovens, vão ficar careca? Tem mais relação à calvície com a questão genética. Só que o que a gente observa? Boné, chapéu, eles levam a um abafamento do couro cabeludo. E isso aumenta a oleosidade, aumenta a seborreia. Então, ele não é um fator que desencadeia a calvície, mas Sim. ele é um fator de piora. O uso prolongado de boné, ele realmente pode ser um fator de piora para a calvície. Doutora, muito obrigado pelas informações. Quem quiser acompanhar mais o seu trabalho, Instagram, redes sociais, contato, fique à vontade. Hoje o nosso recado foi principalmente sobre o tema da calvície. E importante, hoje a coisa evoluiu demais, então procure ajuda, homens e mulheres. Para quem ainda não teve a queda, se prevenir. Para quem já começou os primeiros sintomas, né, doutora, também tem tratamento. E até mesmo para quem já perdeu, aí os transplantes, os implantes capilares hoje de maneira bem mais segura e efetivos do que no passado. Procure um profissional capacitado que tem chance. Agora, como diz aquela música lá, é dos carecas que elas gostam mais. Se a pessoa está bem careca também, aí
100% tranquilo também, né? Porque se a pessoa está bem e se sente bem assim, tá ótimo. Mas quem se sente incomodado, realmente hoje os tratamentos evoluíram muito, mesmo até as marcas de cosmético também. Então, desde da orientação que a pessoa recebe para fazer em casa ou qualquer tipo de aplicação, hoje realmente vale a pena tratar. Qualquer grau que seja de incômodo, vale a pena tratar, e hoje em dia tem muito recurso disponível para isso. Então, é muito importante sim que a pessoa cuide, acima de tudo, para manter a saúde, assim como a gente mantém a saúde do corpo, mas para manter a saúde capilar. Quem quiser acompanhar o trabalho da doutora Ana Lúcia Beltrame, como chega até você? Eu atendo no consultório no Espaço Vida, na Avenida Tiradentes, 1355. Perfeito. Obrigado. Nós conversamos com a doutora Ana Lúcia Beltrame, médica dermatologista. O tema de hoje foi calvície. De um tempo para cá, nós temos uma nova tradição no programa que o convidado pode escolher uma música para encerrarmos. Teria algum pedido musical, doutora, para a gente fechar o nosso programa? Um artista, um cantor, cantora, uma música predileta? Eu particularmente gosto muito do Lulu Santos. Se vocês tiverem alguma. Qualquer uma do Lulu Santos? Qualquer uma. Então, o Lulu Santos vai encerrar o programa de hoje. Muito obrigado, viu? Sucesso. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigada. Obrigado você. Confirma a hora certa, 13h16, rápido intervalo, voltamos já já. Giro de notícias. Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons e descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo desta corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão. Rio Pardo Locação de Máquinas tem à sua disposição as máquinas e equipamentos que você precisa em sua construção, vendas e consertos de ferramentas elétricas e manuais. Na Rio Pardo Locação de Máquinas tem tudo isso e muito mais. Avenida Carlos Rios, 654, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo. Rio Pardo Locação de Máquinas. Fone 14-3372-5975. Referência em diagnóstico por imagem na cidade de Santa Cruz e região, o SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem, conta com equipe profissional e qualificada para prestar o melhor atendimento, com os mais modernos equipamentos, sempre oferecendo rapidez e precisão nos laudos para o conforto e satisfação dos nossos clientes. Faça uma visita e conheça nossos exames e serviços. Tomografia computadorizada Multislice de 32 canais. Ultrassonografia com Doppler colorido, densitometria óssea, mamografia digitalizada, radiografia digitalizada, exames cardiológicos, ecocardiograma com Doppler colorido, eletroencefalograma ECG, serviço Pax, onde seu médico acessa as suas imagens em qualquer lugar via internet. SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem da Santa Casa. Agende hoje seus exames através do WhatsApp 14 997261150. Telefone 14 3373 2086. I need somebody help, not just anybody help. Nos dias atuais, a formalização é mais que necessária para muitos profissionais. O escritório Help está apto para auxiliar o microempreendedor individual, o MEI, desde a abertura do seu negócio, acompanhamento, orientações, além de declarações e pagamentos de guias. Nossa equipe te espera através do telefone 3372-9500 ou WhatsApp 997954863. Agradecemos a confiança dedicada ao nosso trabalho.
Falou em construção? Lembrou Emerson Construções. Ligue 997229605. Tudo para sua construção. Realize seu sonho. Reformas, construções em geral. Emerson Construções oferece tudo, do alicerce ao acabamento para a sua obra. Agora com equipe ainda mais completa. Com pedreiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas, marceneiros, gesseiros e também com engenheiro responsável com mais de 20 anos de experiência no ramo. Construindo ou reformando, Emerson Construções está sempre com você. Ligue 997229605. Atende toda a região. Giro de notícias. Muito bem, estamos de volta com o Giro de Notícias nesta quinta-feira, hoje dia 23, agora 13h21. Obrigado a todos e todas vocês pela audiência, pelas participações. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os destaques do plantão policial. Antes, porém, comentei às 9 horas da manhã a informação de que a autarquia Codesan respondeu aos requerimentos do vereador Júnior Souza, que pedia acesso às imagens do circuito interno de videomonitoramento da Codesan. Esse pedido vem no contexto do caso das pissarras, ou da pissarra, na verdade, que foi retirada de maneira ilegal do pátio da empresa, utilizada numa obra irregular também na região da Vila Sidéria. Nas últimas horas surgiu a notícia de que câmeras, pelo menos algumas destas câmeras, não estariam funcionando lá dentro da autarquia, e a expectativa se as tais imagens existiriam ou não. Pois bem, a novidade é que no começo da noite de ontem, o vereador Júnior Souza recebeu a resposta oficial da autarquia Codesan e, como já se esperava, devido a tudo que estava acontecendo, realmente ele não terá acesso a essas imagens. Confesso que ainda fiquei com certas dúvidas ao ler o que foi respondido pela autarquia Codesan, mas me parece que a situação é a seguinte: há um documento assinado pelo Maurício Saleme, o presidente da autarquia, em que ele alega que o vereador Júnior Souza fez um pedido muito genérico. O Juninho teria solicitado imagens do final do mês passado até o dia 3 deste mês de março. E o presidente alega na sua resposta que seria inviável, já que são 24 horas por dia de gravação e ficaria impossibilitada a empresa responsável repassar todo esse material ao vereador. Anexa à resposta do próprio presidente da Codesan há um documento da empresa Tática SEG, que é a responsável hoje pelo serviço de vídeo monitoramento. A resposta da empresa me parece diferente da do presidente, né? O problema não seria um pedido genérico feito pelo vereador. Ao invés de ser um dia em um horário específico, ele pediu 4 ou 5 dias de gravações. O que a empresa alega é o seguinte: não há no contrato dela junto ao município a necessidade de um sistema de armazenamento em nuvem, e que ela armazena as imagens da Codesan em HDs. E aí há uma limitação física sobre o período em que essas imagens ficam lá à disposição nos HDs. E diz, repito, a empresa, em resposta ao vereador e à Codesan, que no contrato dela com o município não há um sistema de armazenagem em nuvens. As gravações, de acordo com a empresa, são em Full HD, portanto são gravações pesadas. E o que a empresa dá a entender, repito, eu estou usando a expressão dá a entender, para mim não ficou muito claro, é que no caso da Codesan não há o armazenamento das imagens. Perfeito? E isso não seria uma exigência em contrato. Então, ela não armazena essas imagens. O contrato dela com o município seria diferente do contrato com a Codesan. O Juninho chegou a falar em dias anteriores que haveria necessidade de arquivar tudo que é gravado por até 30 dias. O que a empresa responde, neste caso, o que ela responde ao requerimento do Juninho sobre a situação da pissarra, é que não há esse armazenamento de imagens por dias, semanas, muito menos por um mês. Já que, repito, o que diz o documento da Tática, ela não há exigência por contrato dela ter um sistema de armazenamento em nuvem que daria mais possibilidade de gravar esse material e deixar ele à disposição por dias, por semanas.
Tudo é armazenado num HD, a empresa inclusive passa o modelo do HD utilizado, a capacidade dele, e deixa entender, portanto, que não guarda as imagens. Em nenhum momento, tanto na resposta da presidência da Codesan como da Tática, é citada a situação de câmeras inoperantes com cabos cortados, algo que ficou comprovado, até recebemos fotos. E desde ontem a empresa tem feito reparos a pedido do prefeito Diego Cingolani, é a informação que a gente tem, desde que estourou de novo, aliás, essa outra problemática das câmeras da Codesan, eles estão fazendo reparos desde ontem, e algumas câmeras de fato não estavam funcionando. Isso não é citado nas respostas ao Juninho Souza. A Codesan diz que não dará as imagens porque o vereador fez um pedido muito genérico. Ele pediu imagens de 4 ou 5 dias. A empresa dá a entender que ela não guarda essas imagens por 1, 2 semanas. Então, essa é a resposta. No frigir dos ovos, o que temos de certeza é que estas imagens que poderiam mostrar no fatídico dia da retirada da pissarra, se o presidente da autarquia, Maurício Saleme, esteve no local, na hora, interagiu com os motoristas dos caminhões que retiraram esse material de maneira ilegal, essas imagens não existem, não vão ser repassadas. O que não significa que a iniciativa do Juninho de buscar apoio para uma CPI ou algum outro tipo de investigação na Câmara não ganhou força. Ontem, aqui mesmo nesses microfones, o presidente do Legislativo, Lorivaldo Raio X, defendeu uma investigação. Se vai ser através de uma CEI, né, uma comissão especial de investigação, ou uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, isso não está definido. Agora, mesmo sem as imagens, me parece que é inevitável que a Câmara irá se aprofundar mais no caso. Eu aproveito para dar boa tarde para o Dário Miguel, já conosco aqui na bancada do Giro de Notícias. Dário, algo mais sobre este caso, os desdobramentos? Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, Diego? Boa tarde a você, a toda a nossa audiência. Novela da Codesan, mais um capítulo. Ontem tivemos um capítulo, hoje mais um capítulo, amanhã pode ter certeza outros capítulos. Em relação ao sistema de monitoramento, eu defino como uma palhaçada, tá, Diego? Até porque, se tem, entrega logo. Se não tem, já é uma falha. Sim. Inclusive, eu estou buscando no contrato aqui, tá? Eu fui hoje na prefeitura no período da manhã, quero ver o item sobre essa questão onde você pontuou agora há pouco também. Por que é palhaçada? Porque quem elaborou esse contrato, no caso o edital ali, teria a exigência de ter as gravações ou a gravação por um certo tempo. Não existe armazenamento. A palavra armazenamento tem que ter. O sistema de monitoramento tem que ter. Entendeu? Aqui o som da rádio, que de repente uma entrevista aqui, a gente é solicitado, a gente tem. Isso é no mínimo 30 dias, né? Sim. Então, tem que ter. Se não teve isso no contrato, foi erro da empresa já. E para te dar subsídio, para você continuar, quando eu falei dessa informação às 9 horas, é o que diz, repito, a resposta da Codesan e da Tática em resposta ao Juninho, né? E na minha opinião, parece uma divergência. A Codesan diz que não vai passar a imagem para o Juninho porque ele fez um pedido de 4, 5 dias. Era para ele especificar. Você quer que dia e que horas eles iam pegar? Já a empresa dá a entender que ela não guarda essas imagens. Que não tem. Que não tem. Sim. Porque o contrato não exigiria. E aí nós recebemos uma mensagem do César Fleury. Ele se apresentou como técnico responsável da Nascimento e Orozimbo Limitada, que a Tática segue. Sim. Então tá falando em nome da empresa. Ele mandou a seguinte mensagem, ó. Diego, o contrato da prefeitura, no caso de vídeo monitoramento, não inclui a Codesan. A informação da empresa, portanto. Sim. São contratos distintos. Na Codesan, o contrato versa condições diferentes do contrato da prefeitura com tecnologia diferente, inclusive. O César diz aqui, ó, o alarme na Codesan é o foco no contrato e não as imagens. Este ano estamos, a empresa no caso, conversando com a direção da Codesan para troca de tecnologia no sistema de imagens da empresa. O que eu entendo, então, é que são, segundo a empresa, tá? Só para explicar para a audiência. O que diz aqui o responsável, enfim, o César que fala em nome da Tática. Não é o mesmo contrato do município, da prefeitura, aliás, com a autarquia. E que na autarquia o foco seria um alarme e não preservar essas imagens, armazená-las por algum período. É o que diz ele, estou só para dar a versão da empresa que está em contato conosco também aí. Né? Sim, ó, informação, a gente respeita o posicionamento dele, mas buscamos informações, para você ter uma ideia, 2018, 2019, onde a empresa acabou assumindo, quem fazia esse trabalho era a Service,
na Codesan, tá? Isso é informação. Tá. E na oportunidade, todas as câmeras foram deixadas da antiga empresa para a atual empresa. Não, a Samsung, né? Que assumiu depois. Sim, Não, sim. porque não é a Samsung. Não é a Samsung. Não, então, a Service deixou para a Samsung. Sim. E não para a empresa que a gente está falando agora. Sim, Isso. sim. Então ali foi, até ali estava funcionando normalmente. Agora, em relação ao que o Maurício coloca no Maurício Saleme, Tá. em relação aos dias, né? Ao Isso. requerimento do Juninho, não está Muito definido. genérico, exato. Muito genérico. Como genérico? Coloca um profissional lá. Ele pediu do dia 27 ao dia 3, né? Isso, pediu todas as imagens dos dia 27 ao dia 3. Então dá em 5 dias, praticamente. Porque 27 de fevereiro. Então 27 e 28. 1, 2, 3. 5 dias. Coloca um profissional. É coisa mais simples. Entendeu? Por que dificultar? Genérico o quê? Fica dificultando. Dá a impressão, quando dificulta, dá a impressão que tem coisa errada. Por quê? Fica dificultando. Entrega logo pro vereador. Agora não vem. Ou então fala, nós não temos. Como a empresa está falando agora. Não tem essas imagens. Sim. É muito melhor do que ficar protelando, dá contradição. A empresa coloca uma situação, a direção da Codesan coloca uma outra situação. Também o título de informação, Diego, uma CPI onde o Juninho vem buscando na Codesan, não teremos essa CPI na Codesan, você pode ter certeza, tá? Apuramos que não terá essa CPI na Codesan. E sim uma comissão. Mas a CPI mesmo, com comissão de assuntos relevantes, sim, alguma coisa desse tipo. Alguma coisa nesse sentido. Agora, uma CPI onde o Juninho vem buscando, pode esquecer, não vai acontecer não, tá? Ele não terá todas as assinaturas aí, certamente, e vai acontecer uma fiscalização, sim, mas a CPI não. E vou mais além. Uma correção ao que eu falei. Chega a informação do Juninho Souza que no caso da Codesan, Dário, realmente da Service, passou diretamente para a atual. Então, que no caso da Codesan... Foi onde eu coloquei. Não, você estava correto. É que na minha cabeça, como houve a Samsung no meio do caminho, eu achei que... Também a Samsung Codesan, não tinha nada a ver. A empresa atual já cuida do monitoramento da Codesan 2018. 2018, quando a Service fazia esse serviço. Que é o mesmo serviço que faz a Câmara, né? A mesma empresa que presta o serviço na Câmara. Hoje não faz mais. Hoje não faz mais. Você está falando que a Service continua na Câmara, é isso? Não. Eu estou só dizendo que a Samsung, após a Service, é que assumiu o monitoramento de Santa Cruz. Mas não no caso da Codesan. Da Codesan, da Service, passou a época direto para a Tática. Sim, perfeito? Isso, perfeito. E até pela amizade que tem os empresários, no caso, o próprio dono da Tática com o proprietário da Service. Então existia um acordo ali, né? E ele acabou administrando o que vinha acontecendo anteriormente, com o padrão de qualidade que era Service na Codesan. Então é normal. Agora, tudo estava funcionando. Não teve manutenção, não teve uma fiscalização, porque ontem o Juninho levantou uma questão que não estariam funcionando, 16 e sim 9, certo? Já fica outra pergunta também, e eu fiz essa pergunta ontem para o vereador. A empresa recebe pelas 16 ou por 9? Tem que ser apurado, né? Então, desde quando isso vem acontecendo? Ninguém está fiscalizando? Agora, eu defino assim como uma palhaçada tudo isso. Era muito mais simples resolver, eu tenho as imagens, aqui estão as imagens. Não, eu não tenho. É mais simples, vem à tona. No caso do Maurício, que é o diretor da Codesan, o presidente da Codesan, vem à tona e coloca. É muito simples isso. Vem aqui também na 104 FM, Maurício, dá uma entrevista pra gente falar sobre isso. É muito melhor, você vai estar falando com a população e não com jornalistas. Tá dada aí a informação. Acompanharemos cenas dos próximos capítulos. Vinhetinha, na sequência, destaques do plantão policial. Ocorrências policiais. Para construir e reformar com economia é Maditrate, é Maditrate. Sempre do seu lado, resolvendo seu problema é Maditrate, é Maditrate. Pode pedir pelo WhatsApp, a entrega é rapidinho, é Maditrate, é Maditrate. Vem pra Maditrate construir e reformar. Aqui você vai economizar. Maditrate Constru Reforma, sempre perto de você. 99885-4856. Maditrate em Santa Cruz, na saída para São Pedro. É Maditrate.